fica aqui, tá ligado? Uhum. Não no Paulo Souza do canal Hipócritas, que a gente gosta bastante. E Não, isso não pode. Pode crer. Vamos não que a começar gente então. vai... Será que as Vamos? pessoas iam gostar da minha piada de estofador? Da academia. Qual que é a piada do estofador? Aquela que todo sofá tem um fantasma encalacrado nele. E qual é a moral mesmo? Ele tem gosto. Porque tem gosto. O sujeito bate a porta da casa e assim um homem abre e ele diz: o senhor poderia contribuir com o lar dos idosos? E ele responde: mas é claro, espere um pouco que eu vou buscar minha sogra. Isso é muito errado, velho. Mas é boa. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso Imagiverso para falar de Imagem Filme. E nós vamos falar do Imagem Cinema, do Imagem Filme que nós fomos Imagem assistir. É isso aí, estamos Imagem Felizes. Então, nós fomos assistir Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Que provavelmente não vai aparecer aqui, a capa do filme. Não sei, vamos ver. Bom, Depende da vontade da produção. e aí, produção, vai aparecer o filme aqui? Aquela boa faz tudo trabalho, hein? Show de bola, vamos nessa. É. Galera, nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre Animais Fantásticos e onde Abritam. habitam. E onde que abritam? E os crimes do Grande Walter. Eu queria falar sobre uma coisa que pra mim é muito importante, que é o meu sentimento de fã ao assistir esse filme. O filme Animais Fantásticos, ele me incomoda um pouco em um sentido. Eu não gosto muito quando um personagem ele é modificado em sua essência. Isso me incomodou bastante na saga Harry Potter nos filmes, coisa que a gente vai com certeza falar em outro vídeo, mas que isso fica muito, mas muito incomodativo, nem sei se existe essa palavra, no Animais Fantásticos. Embora eu ache que o Dumbledore, ele ficou muito bem representado ali pelo Jude Law, Jude Law, ou Kung Lao, Jude Law, que também não Jude Law, isso aí. que não vai aparecer na minha cara, talvez, sei lá. Bom, o Dumbledore descrito na história original do Harry Potter, quando ele conversa com o Harry, se eu não me engano, na estação de King's Cross, ele fala de algumas coisas que aconteceram no passado dele. E o irmão dele, Aberforth, em Hogsmeade, também conversa com o Harry, a Hermione e o Rony, e conversa com ele sobre o que aconteceu no passado. Dumbledore e Grindelwald se reuniram e começaram a planejar muitas coisas. E é lógico, a Rowling falou um tempo depois que eles tiveram ali um relacionamento amoroso. Só que o que acontece? Dumbledore, ele começou a ter essa questão, eu quero ser grande, eu quero... Os dois começaram a planejar. Subiu a cabeça, né? Isso, subiu a cabeça. A Ariana, ao que tudo indica, ela é um obscurial. Pelo menos as descrições batem com o que foi apresentado em Animais Fantásticos. A Ariana, ela era cuidada pela mãe dela. Pra quem não sabe, a Ariana que seria irmã de Dumbledore. Isso, a Kendra, eu acho que era Kendra Dumbledore, o nome da É. mãe da Ariana. É isso, produção? Então tá. Produção tá comendo um negócio muito legal ali. A Ariana, ela tinha problemas com feitiços, porque segundo a história ali no original do Harry Potter nos conta, ela foi prejudicada, 3 trouxas a fizeram muito mal. E a partir desse momento, ela voltou a magia para dentro de si e ela ficou muito ruim, ficou muito problemática. E ela tinha uns rompantes de raiva. E aí ela extravasava todo o seu poder, e num desses rompantes ela matou a mãe. Então Dumbledore teve que voltar para casa para cuidar da família, para ser o chefe de família. Ali que ele conheceu Grindelwald. E aí que começaram os problemas. Porque por um lado ele queria ser grande, por outro lado ele estava preso à família, que não é que ele não amasse, mas que ele colocava em segundo plano. Então, gente, aí... Agora eu quero uma música de fundo triste. Nós temos que lembrar que, como a história de Dumbledore nos mostra, nós temos que dar valor à família. Vamos lá, produção, música triste. Música triste. Então, gente, voltando aqui para nossa história, acontece que um dia Aberforth, vendo a situação em que Dumbledore ligava pouco para a família e mais para aqueles planos sinistros que ele fazia com Grindelwald, daí inclusive que surgiu aquela questão que tudo que eles fizessem, seja bom ou seja mal, seria o bem maior. Se eles matassem trouxas, bruxos e seja lá mais o que, seria tudo pelo bem maior. Exatamente.
Grindelwald se apoderou dessa ideia, ele gostou tanto dessa ideia que esse foi o lema dele, pelo bem maior. Então nos conta a história original de Harry Potter, que Aberforth, vendo essa situação, ele ficou muito chateado, emputecido com o irmão. E ele jogou isso na cara do Dumbledore, ele disse, Dumbledore, não faz isso, porque você tá deixando a família triste, não sei o que, você tá deixando todo mundo jogado. Então começaram a duelar. O que acontece? Os três começaram a duelar e com ferocidade. Já pensou, irmão? Uma luta de varinha entre Dumbledore e Grindelwald. E detalhe, eram os grandes bruxos da época. Uns grandes bruxos. E jovens, né? E jovens. Jovens. Outra coisa que eu acho ridículo, cara, que lá na saga do Harry Potter, o pai e a mãe dele eram tipo com 21 anos, tá ligado? Quando morreram. Aí eles colocam lá uns caras de meia idade, nada a ver. Já velho. quase morrendo mesmo na vida. Não, cara, E olha. detalhe, os pais dele também eram bichão, cara. Eram Eram poderosos, bichão. eram Eram fortes. Na idade de Harry ali, eles já faziam muita coisa, cara. Verdade. Verdade. Eles até treinavam escondidos, algumas bruxarias ali, algumas magias e tudo, cara. Eles viraram anímagos lá quando estavam na Anímagos escola. quando eram novos. Os caras eram eu muito... sempre tive aí, voltar pra olhar o vídeo aí, existe algum tipo de feitiço erótico em Harry Potter? Nossa, tô rindo nem um pouco agora. Então, gente. Animagro. Animagro. Eu sou um anigordo, então. Então, gente. Então, gente, o que acontece? Nesse duelo, um dos feitiços acabou matando a Ariana. Ela caiu morta. Isso causou um problema sério, porque o Dumbledore, então, ele viu o que ele estava fazendo. Ele viu que ele estava deixando a família em segundo plano. E quando ele percebeu isso, aí caiu em si tudo aquilo que ele estava fazendo, ele começou a pensar. Dumbledore, ele fica muito entristecido porque ele não sabe, e isso ele menciona lá na saga do Harry Potter, a maior tristeza dele é de talvez ter sido o causador da morte da irmã, talvez ter saído da varinha dele o feitiço que matou a própria irmã. Você vê que coisa triste, e é uma carga emocional muito grande essa parte da história. Deixa a história muito mais emocionante. E o pior de tudo é que um deles sabe de onde saiu o feitiço. Inclusive, Dumbledore menciona para o Harry, ele não enfrentou Grindelwald, o Grande Walter, porque, cara, ele tinha receio de descobrir que através da varinha dele saiu o feitiço que matou a própria irmã. Agora vamos abrir um parênteses aí que é muito importante, que no filme dos Animais Fantásticos e os Crimes do Grande Walter, mostra um pacto de sangue, E por isso que eles não duelaram. que não tem muito sentido na história em si, até porque aquele pacto eles poderiam pegar uma AIDS, uma coisa assim, a AIDS bruxa deve ser pior ainda do que a normal, né? Então, Varíola de dragão, sei lá. vai que, né? Pô, cara, isso não tem nada a ver, velho. Aí me forma um frascozinho ali, não tem nada a ver. Só se a Ariana tá ali dentro, porque... Não, gente, assim, ó, e a saga do Harry Potter menciona um voto perpétuo. O voto perpétuo, ela é um voto entre duas pessoas. Então agora apresentou uma outra coisa, um pacto de sangue, uma coisa que a gente não conhecia. Eu não acho ruim você inserir algo novo para uma história. Eu não acho ruim. Só que o problema é que você diminui um pouco uma coisa para inserir outra, tá ligado? E é isso que eles erraram bastante. Eles Exatamente. podem até inserir. Mas, cara, deixa a original por cima. Ah, outra coisa importante mencionar sobre essa história é que um tempo depois, eu acho que foi no velório da Ariana, o Aberforth chegou e deu um soco no Dumbledore. E esse soco quebrou o nariz do Dumbledore. Realmente. Por Exatamente. isso ele tem o nariz todo. Claro. E o Dumbledore, ele podia consertar o nariz dele na hora que ele quisesse. Até a Tonks conseguiu consertar o nariz do Harry sem problema, porque o Dumbledore não ia fazer, Não né? poderia, né? Ele conserta até outra coisa se estiver torta. Então, o que acontece, gente? Tipo um dedo. Então ele não desentortou o nariz, ele não arrumou o nariz, porque ele queria que aquilo lembrasse ele. Tem aquela marca. Exatamente. Ficou com inveja do Harry Potter porque tinha. É verdade. Ele queria que aquilo lembrasse ele, entendeu? De tudo aquilo de ruim que ele tinha feito e pra ele tentar arrumar os passos deles e tal, e algo assim. Então, gente, isso é um motivo forte, é uma carga emocional muito grande. Que embora ele amasse o Grindelwald e os planos que eles tinham tramado junto, porque a Rowling não deixa claro nos livros que eles tiveram um relacionamento amoroso, ela só fala isso um tempo depois. Ela deixa meio que em aberto até como é que Isso. funciona o relacionamento deles e tudo. Isso, exatamente. E aí, Grindelwald, com o assunto lá da batalha deles, ele sai fora, Dumbledore fica ali e tal.
é receoso de lutar contra o Grindelwald por causa, né, do medo que ele tem de descobrir. Isso é um motivo forte, isso é uma carga emocional muito forte. E poderia ter sido incluída no filme porque Lógico. seria bem aproveitada. Claro. E, gente, assim, ó, o Dumbledore jovem, na minha opinião, um cara intenso, cheio de... Eu não acho que o Dumbledore jovem seria como o Dumbledore velho. Me desculpa, mas eu não consigo ver. Entendeu? Realmente. O Dumbledore jovem, tipo, com aquela paciência, com aquela calma. Cara, porque afinal de contas, olha as catástrofes que aconteceram na vida do cara, entendeu? Eu não tô aqui criticando a performance do Jude Law, dizendo, não, ele foi ruim. Não, cara, ele foi perfeito. Só que Ele atuou bem para o que deram pra ele. Isso. Simples. Ele fez um bom personagem, cara, gostei. Sim. Só que o problema, na minha opinião, é a modificação no personagem. Que assim, ó, isso não compromete, tá, a experiência de qualquer pessoa que vá assistir o filme. Não compromete. Isso não compromete, porque o Dumbledore apresentado é bom. Só que como fã, a saga original ali do Harry Potter me incomoda, entendeu? Me incomoda bastante, Agora, vamos cara. abrir um detalhe ali, eu tava comentando com você em um outro momento. O que levou o Dumbledore a pensar, poxa, vou deixar de usar meus terninhos ali e vou usar um vestido. É, mudaram as Como roupas. ele chegou a isso, entende? É, exatamente. Não teve, fugiu muito, muita coisa saiu fora do comum ali, não teve muito sentido. É tipo Uma como, escapada. como se o Dumbledore jovem fosse um velho e o Dumbledore velho fosse um roqueiro. Cabelão, barbão, É. pá. Exatamente, coisa estranha, É. né? Estranha, é um pouco estranho. Na realidade é assim, gente, ó, isso me incomodou como fã. Tá? Eu pensei sobre isso durante algum tempo, e a mesma coisa que fizeram nos filmes do Harry Potter, o qual também nós vamos falar em um outro vídeo, tá? Aconteceu nesse também. Corta. É sério? Não. O que nós queremos agora? Coçar a cabeça. Eu tô com fome, cara. Curiosidades. Vamos Vamos lá. lá. Primeiro, eu achei uma curiosidade interessante ali. Fala aqui dos objetos que estão sendo usados no filme dos Animais Fantásticos ali, desse 2, que a maioria das coisas que estão em Hogwarts foram as coisas que foram usadas no filme do Harry Potter. Pô, que legal, cara. Isso eu achei muito massa. Na sala de defesa contra as artes das trevas são exatamente os mesmos que vimos nos filmes da franquia original. Ah, outra coisa que eu achei... eu gostei na hora porque é um fanservice legal, né? Gostei dessa palavra, fanservice. Lógico Bom, que melhor do que aquele que a gente viu comentando. É, lógico. Eu vi em algum lugar, eu vou usar que se dane. Então, isso eu achei legal porque a aula do Dumbledore é muito parecida com a aula que o Lupin deu. Eu pensei isso também, Lembrou realmente. disso, né? É. Realmente. Só que assim, ó, poxa, isso é legal, porque tipo, o Lupin estaria copiando o Dumbledore anos depois. Se inspirando, né? Na metodologia de dar aula, né? Cara, eu sinceramente esperava, principalmente nesse filme, uma aparição maior. Quando ele apareceu ali no começo do filme, que veio a luvinha dele lá e tal, chamando. Vocês assistem aí o filme, que eu não vou ficar dando spoiler. Dumbledore morre no final. Aí... Ah, tá bom, pô, tá bom, beleza, tá ok? Então, assim, cara, eu achei que ele apareceu ali, eu falei, pronto, né? Aí sim, agora o filme vai pra frente, vai ser show de horrores ali. Não. Não esperem uma participação emocionante de Dumbledore nesse filme que vocês não verão, tá? Não vai ter. Isso daí vai ser bem difícil acontecer. Pois é, e cara, agora eu queria que tu falasse um pouco sobre o que envolveu a escolha do... Eu não sei se eu tô falando certo o nome do cara, mas Jude Law. Como é que foi a escolha dele? Tu tens alguma coisa pra falar pra gente sobre isso aí, mano? De acordo com o produtor, o David Heyman lá, né? Não sei o que levou eles a dizer, nossa, ele é parecido com o Dumbledore aí, vou colocar esse cara. Mas realmente ficou boa a atuação dele. Acharam que foi um dos que saiu melhor ali. Falaram, pô, vou colocar esse cara. E foi onde eles preferiram colocar ele. Eu, na minha opinião, assim como a gente já havia comentado, ele atuou bem como Dumbledore, foi legal. Nada mais, nada menos do que sugeriram a ele. Porque eu acho assim, o ator ele é subestimado. Se eu te entrego um papel na mão ali, tu vai ler o roteiro e vai interpretar o que estão te dando. Pronto, é isso. Lógico que a gente tem exceções, né? Vamos pular aqui um pouco de universo. Vamos pra Batman. Que derrota, hein? Poxa, entendeu? Crush, por que não? Eu estou falando daquele Batman mais antigo, da trilogia. Ah, sim, aquele é bom, né, cara? Aquele é fantástico. Como é que é o nome daquele ator? Eu esqueci agora. Christian Bale. Christian Bale. Eu acho que o resumo que eu posso tirar disso tudo, eu gostei do filme, Também gostei. eu curti do filme, eu curti do filme, não. Do filme. Eu curti o filme, né? E eu tenho essas pequenas incomodações. Agora eu queria que tu falasse pra mim, mano, o que tu achou? Qual foi a tua experiência assistindo esse filme? Antes de tocar nesse assunto aí, eu também tinha mais uma curiosidade pra falar ali, que foi em relação às Curiosidade. vestes. Tchau. As vestes, pessoal, não foi nada comprado, não foi aquelas roupas que, sabe,
Pra quem já assistiu aí Piratas do Caribe, tem uma cena que o Johnny Depp tá vestido lá como Capitão Jack Sparrow e ele está com Adidas na touca. Na época dos piratas, tudo bem, né? Lógico, claro. Vai que já tinha uma loja da Adidas lá, né? Vai saber, né? Então, tipo, essas roupas foram realmente feitas por tamanho, por medidas, tudo certinho pra cada personagem. E até uma equipe pra sujar aquelas roupas, pra deixar mais antiga, mais detonada, tinha uma equipe preparada pra fazer isso. Caramba, velho. Tudo isso envolveu uma série de coisas que foi pra agradar os fãs, os verdadeiros fãs, pra agradar tanto com as vestes quanto a escolha dos personagens e tudo mais, né? E outra coisa muito interessante também é que cada personagem dos principais, cada ator no caso, tiveram mais liberdade do que o primeiro filme para olhar seu papel e falar, não, eu vou fazer desse jeito, acho que ele pode ser mais dessa forma, pode agir daquela. Eles realmente interagiram dessa forma. Inclusive, Ezra Miller, ele foi vestido como Creedence e andou pelas ruas, cara, tranquilamente, saindo do set, porque ele queria viver o personagem fora do set, pra ver como seria estar na pele daquele personagem. E isso foi muito interessante. Pra quem é fã, assim, né, É interessante dessa saber. jornada de J.K. Rowling aí, e é muito interessante saber disso e é bacana, cara. Eu gostei, eu curti isso. Achei uma pegada muito legal. Inclusive, pra quem não sabe, Newt Scamander, né, nos filmes do Animais Fantásticos ali, ele teria autismo. Por isso aquele jeito cabisbaixo, não olhar pra frente, nem nada. É isso aí. Agora, quanto ao que eu achei do filme, cara... Olha, eu achei que o filme teve uma pegada boa e ao mesmo tempo teve uma pegada ruim. Porque teve muita parte do filme que foi cansativa. É verdade. Eu achei algumas partes meio também desnecessárias. Teve alguns comentários aí na internet falando que... não ligaram tanto pros animais agora, agiram mais nessa história. Mas é óbvio, vamos falar do Dumbledore como? Que Os animais o do Grindelwald Dumbledore. ia ser uma galinha? Não tem como, cara. É obrigado a pegar porque- nessa pegada. Porque na real, gente, assim, o nome do filme, a utilização do personagem Newt Scamander, ela é só uma pequena capa, né? É. O que eles estão retratando ali na realidade é a primeira Guerra Bruxa, né? Primeira Guerra Entre Bruxa. Dumbledore e Grindelwald. Isso é muito perceptível já de cara. Então esse negócio de achar que os Animais Fantásticos são a estrela do filme, velho, Pode não é, esquecer. velho. Não é. Pode esquecer. Não, é assim, do primeiro filme era porque mostrou o Newt. Focou mais no Newt e em como ele faz as E coisas. até pra mostrar, porque inclusive nos livros e até no filme do Harry Potter, ele fala um pouco de animago e tudo, mas nunca conta bem assim sobre os animais Isso. em si. Isso. E a gente sabia que realmente tinha e tal, nessa época É. bruxa e tudo mais. Por isso que focou um pouco. Mas é só isso, gente. Não esperem que ver Animais Fantásticos no Cinema Não. 2 e ficar vendo só os animais. Tem sim os animais muito top ali. Tem. Não é tão explorado quanto Não no é tão primeiro explorado. filme. Mas assim, o filme, na minha opinião, foi muito bom. Teve partes desnecessárias que não precisaria ter, que eu acho que foi muito irrelevante. Eu esperava mais em relação ao Dumbledore. Queria mais ação dele, porque realmente não fez nada o filme inteiro. Apareceu, cada hora que aparecia a gente dava um friozinho na barriga, né? Um aperto no coração. Então, mas assim, o filme eu acho que vale a pena assistir, gente. Até porque, assim, ó, não vamos nos precipitar julgando, porque são 5 filmes, né? Inclusive, dizem por aí que ela já escreveu até o último filme já, né? Tá mais adiantada que outra coisa. Mas de resto, essa é a minha opinião. Acho que o filme vale a pena assistir. Tirem suas conclusões por si só, né? Tem, como eu falei, tem partes irrelevantes. O filme não é uma ação do caramba. Até os lados parados, assim, que prestam, que, né, são, que dê pra se levar, digamos assim, se tolerar, são interessantes a gente prestar atenção, porque geralmente esses pedaços falam da história do Grindelwald, do Dumbledore, conta um pouquinho sobre eles, e você vai sacando que havia algo entre eles, entre os dois, e essa pegada é bacana também. Trilha sonora também eu achei muito bacana, não foi uma trilha que enche teu saco, que fica mais alto que voz, não. Foi tranquilo, foi aceitável. As batalhas de feitiço também, cara, muito massa. Eu achei muito legal porque tem bastante feitiço nisso e nesses filmes dos Animais Fantásticos, principalmente nesse segundo, mais do que até nos filmes do Harry Potter. Sim. Que é claro, Harry Potter também, lá eram crianças, né, estavam aprendendo ainda. Aqui já é outro nível, né, é uma batalha bruxa, é Dumbledore na frente, é Grindelwald. Então é outro nível de pegada, mas na minha opinião compensa, vale a pena. E, pô, são 5 filmes, né? Me preocupa muito o fato de o filme ele se desenvolver num arco bem pequeno. Por exemplo, assim, Grindelwald foge do Ministério da Magia americano, reúne alguns seguidores, comete alguns crimes só, não tantos. A maioria dos crimes quem comete nem é ele, são os seguidores dele. E o fato do filme se desenvolver assim, ó, tipo, eu quero uma reunião. Essa reunião, gente, é muito importante. Eu não vou dar spoiler aqui do que acontece na reunião. Vamos ver o filme, tá? Só que é o seguinte, é isso, o filme. Tá ligado? Gira em torno disso, ó, vai ter uma reunião. É. Lá no final essa reunião acontece e é isso aí. Pois é isso me preocupa. Isso aí
Tá? Por que fazer 5 filmes com tão pouco desenvolvimento? Isso aí eu também concordo, cara. Tem coisa que poderia ser mais aproveitado sim, porque serão 5 filmes, lógico, tem muita coisa ainda pra ver. Só que se eles continuarem nessa pegada, vai chegar no 5º filme, vão ter que fazer um 6º, porque não vai ter explicado tudo. Não, Eles o ponto que eu queria falar é, então encurta, né? Eu vi até o Otávio do Super 8 falar isso, eu achei interessante. Encurta. Faz 3 filmes, que seja. Mas faz 3 filmes com bastante informação, com coisas que tu consegue... que seja com 2h10, 2h20, 2h30 de filme, sei lá. Mas explica, tá ligado? Desenvolve a história. Porque assim, o drama do Creedence, ele é legal, mas ele enjoa. Essa parte do Creedence aí é verdade, cara. Eu não parei pra pensar quando falei, mas é uma coisa que eu comentei contigo aquele dia também, que é cansativo, cara, é chato. É muito chato. Ele é um Zé Ninguém. Vai acabar a história dos 5 filmes lá e ele não tem pai nem mãe e morre sozinho. Porque tá louco, cara. É um saco, velho. O segundo filme, querendo ou não, a gente vê 2 grandes ali, Grindelwald e Dumbledore. Grindelwald, tudo bem, tá? Já começou a dar uma atuadinha ali e tal, legal, é um baita do vilão, inclusive é o Johnny Depp, falando pra quem não nisso, sabe. a gente esqueceu de falar no Johnny Depp, cara. Cara, o Johnny Depp, assim, a minha opinião sobre o Johnny Depp. Eu sei que ele já teve alguns problemas aí, né, que uma galera critica, não gosta dele atuando como Grindelwald. Só que é o seguinte, cara, começa a assistir o filme, não dá pra tu não se emocionar, porque, cara, é um ator muito bom, interpretando um personagem muito bom, e é um casamento fantástico entre a descrição do personagem que você pensa e entre aquilo que o Johnny Depp faz. Realmente. Entendeu? Realmente. Cara, há um casamento, eu diria até melhor do que o Dumbledore, tá entendendo? Cara, então, pra mim, sem palavras, tá? As partes em que ele aparece são fantásticas. Minha opinião, tá? Agora fico com vocês aí, vocês discutam aí, se matem, como eu já vi nas redes sociais, de quem é o vilão, né? O melhor vilão ali. Mas, pra mim, cara, Grindelwald é melhor do que Voldemort. Ele tem a varinha de sabugueira, a varinha das varinhas, a varinha que Voldemort caça até a morte lá. Entende? Ele já tem essa varinha que tem um poder que é inexplicável, mas não é só o fato da varinha. É que Voldemort, pra convencer ali, ele não usava persuasão, ele já usava os feitiços, matava quem fosse, menos o sangue puro. Na verdade até matava, mas Meio Zé Ruela. era meio Zé Ruela ali. Mas assim, e só queria sangue puros. Só que Grindelwald não, cara. Ele é Bruxo que quisesse vir pro lado dele, ele sabia como lidar, ele sabia como falar, como chegar. Inclusive nesse filme vocês vão ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa aí. E que ele, eu e acho por que incrível, ele por incrível que pareça, eu não vou falar o que é lógico, né, pro pessoal assistir o filme, mas gente, sabe que eu não fiquei chateado? Eu vi uma galera comentando, meu Deus, por quê? Eu não acredito! Mas cara, eu pensei tipo... Pô, que legal, cara. É que pra mim também foi bem... irrelevante, sabe? Eu falei, agora assim, ó. Agora deixa eu discordar de ti. Tipo assim, ó. Eu vi algumas coisas sobre o Grindelwald. Realmente acho ele um bruxo fantástico. Fantástico demais. E ele lutou contra Dumbledore quando Dumbledore ainda era, de certa forma, jovem, né? E foi derrotado pelo Dumbledore, né? E, cara, só que, velho, eu acho assim, ó, dos filmes do Harry Potter, que eu não gosto muito dos filmes do Harry Potter, gosto muito dos livros, mas o Ralph Fiennes, pra mim, como Voldemort também, cara, casamento... não, isso daí eu não... Legal. Do ator com o Voldemort ali, ele foi demais. Isso aí casou direitinho, cara. Era isso que a gente queria falar, nós agradecemos vocês terem paciência de terem escutado dois retardados falando até aqui, se é que escutaram. Isso aí, né? Esperamos que tenham gostado e vocês já sabem o que fazer. Ei, deixa rodando um pouquinho, porque a gente tem que fazer aquela outra parte. Por que vocês estão assistindo ainda? Tchau!